Papo Antagonista, com Cláudio Dantas. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia. O senador Otto Alencar já está conectado conosco. Eu vou diretamente para a conversa com ele, que a agenda do senador está um pouquinho apertada. Deixa eu dar boa noite aqui. Boa noite, senador Otto Alencar. Boa noite, Cláudio. Prazer falar com você. Prazer. Sei que a sua agenda está um pouquinho apertada, mas agradeço a disponibilidade. Pensei que ia demorar mais um pouco, mas pode ficar tranquilo. A gente vai seguir em frente aí com suas perguntas. Não tem problema. Maravilha. Tá ótimo. Bom, de cara, eu gostaria de lhe perguntar o que o senhor pretende questionar, né, no caso aí da convocação do ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, e também o presidente da Petrobras, general Lula Silva, que os dois precisam prestar algum tipo de esclarecimento sobre o que está acontecendo. A gente sabe que o mundo está vivendo uma crise energética, o Brasil é impactado com isso, o cidadão está vendo a gasolina, o diesel, tudo sendo reajustado pelo menos uma vez por mês, às vezes duas, né? Então, esse é um debate central, porque, obviamente, você sobe o preço dos combustíveis, o transporte fica mais caro, os alimentos ficam mais caros, você tem um impacto enorme na inflação, e aí o resultado já é conhecido. Por favor, o que o senhor gostaria de questionar as duas autoridades que serão convocadas aí? Nós vamos aprovar esse projeto, esse requerimento, aliás, na próxima terça-feira. Seria hoje, né, mais feriado, na terça-feira, a convocação do Bento Albuquerque, o ministro, e o Silva Luna, que é o presidente da Petrobras. Já é um desejo de muitos senadores, além da minha determinação de fazê-lo, porque eu sou presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Nós estamos discutindo outros temas lá, como a privatização dos Correios, já vem discutindo, nós fizemos audiência pública, fizemos a primeira audiência pública do imposto de renda, da reforma do imposto de renda, e agora vamos priorizar isso, porque chegou no nível de que a sociedade não suporta mais e não entende também como é que pode se fazer essa paridade com os preços internacionais. Uma das coisas que nós vamos questionar é que tanto a prospecção do petróleo no Brasil quanto o seu refino, e nesse quesito refino, as refinarias estão trabalhando abaixo da capacidade instalada, é o caso aqui da refinaria de Mataripe, aqui próximo na região metropolitana de Salvador. Essa prospecção do petróleo e também o refino, 70% disso é tudo em real, né, completamente em dólar. Então, se faz a paridade com o dólar completo, aí dá essa elevação dos preços, aumenta o preço do petróleo e também sobe o dólar, aumenta o preço aqui no mercado interno, quando não deveria ser assim. Portanto, temos algumas propostas, discutimos isso, inclusive, com os governadores, quando o Arthur Lira aprovou aquele projeto lá na Câmara, de congelar os preços, tirar uma média dos preços para debater esse assunto, fizemos uma reunião com a presença do presidente do Senado Federal, o Rodrigo Pacheco, com os governadores, e ficou já decidido discutir isso com a Petrobras. Na nossa opinião, não tem razão de ser assim, como está sendo feita essa política. Agora, o presidente da República não toma providência, fica sempre nas frases feitas, né? A Petrobras é um problema e a população com grande dificuldade. Na nossa opinião, a discussão vai ser feita em torno de se criar um fundo compensador para controlar preços no mercado interno, estabelecendo aí um imposto sobre a exportação do petróleo cru. Esse petróleo está sendo exportado, parte dele lá para o exterior, uma parte volta para o Brasil, ou com gasolina, até com óleo diesel, e também ver a possibilidade de se encontrar uma forma de ter um estoque regulador. Cláudio, isso é muito importante, estou falando, um estoque regulador de combustível, porque a ameaça de desabastecimento é real. Você pode ter certeza absoluta, é real. Em algumas partes do Brasil, eu que converso com muitos
inclusive produtores, o setor do agronegócio, já começa a ter essa ameaça de faltar o óleo diesel. Então, além disso, acabar com o preço de paridade internacional, fazer um imposto sobre exportação para criar um fundo regulador dos preços no mercado interno no Brasil e ter esse estoque regulador. Discutir essa questão e saber por que a Petrobras não se baseia, por exemplo, em 70% em real. O funcionário é pago em real, a energia é paga em real, a água é paga, tudo, o custeio da máquina é feito em real. Ninguém ganha em dólar. Então fica essa situação de que os grandes investidores têm esse lucro, como teve agora, de 31 bilhões de reais, e a população pagando um preço muito alto, inclusive causando, como você falou aí, desemprego, uma das causas também da inflação. Senador, um dos argumentos do governo para não mexer na política de construção desse preço, né, nessa fórmula que já está estabelecida, é que qualquer interferência é vista como uma ingerência do governo. Obviamente, a Petrobras é uma empresa mista, de capital misto, com controle estatal, mas com ações na Bolsa, né? Então, qualquer variação, aliás, nós temos visto o Bolsonaro abre a boca, a ação desce, depois é o Guedes, a ação sobe. A gente sabe que tem muita gente ganhando dinheiro com isso, a CVM até já abriu algumas investigações, mas eu não tenho muita fé na CVM, não. O fato é o seguinte, como você ter esse debate e de fato, fazer toda uma reconsideração dessa política de preços da Petrobras, sem derrubar o preço dela, sem derrubar o preço das ações dela na Bolsa, sem criar aí um impacto no mercado importante. Nada derrubou o preço de mercado da Petrobras, senão as declarações do presidente da República. São declarações descabidas, ele toda hora, sem conhecer da matéria, ele fala, isso acontece. Eu acho que esse debate, sendo claro, e mostrando ao Congresso Nacional uma saída para se ter o que eu falei com você aqui, inclusive do imposto da exportação do óleo cru, isso pode chegar a uma compensação interna. Não pode continuar como está. Se o investidor vai deixar de investir na Petrobras, ou retirar, ou deixar vai ter queda das ações da Petrobras, se for uma coisa clara, transparente, eu acredito que não vai acontecer isso. Então, essa discussão é que pode levar a um entendimento para se controlar os preços e considerar os custos em real. Tem que considerar os custos em real. Não há como ficar considerando os custos só no dólar. Eu sei, o preço do barril do petróleo sobe, tá? Se eu não me engano, está em torno de 145 dólares, a média disso, subiu no mercado, pela questão da crise energética. O Brasil já vem perdendo a oportunidade, muito grande, inclusive no próprio governo Bolsonaro, de ter uma expansão de energia limpa. Nós estamos dependendo das hidrelétricas e das termoelétricas. Nós podíamos expandir muito aí a energia eólica, a fotovoltaica, e ficar menos dependente das termoelétricas, né, que está utilizando o gás ou outro tipo de combustível para gerar energia no Brasil. Então, tudo isso, Cláudio, é uma política que não existiu no governo Bolsonaro nesse período. Não existiu lá atrás, tinha que ser um planejamento estratégico nesse sentido. Só que o governo não tem projeto para nada no país, não tem um projeto novo. Quando eu vejo o presidente inaugurando aqui na Bahia 8 quilômetros de estrada federal, que tinha já sido começado no governo da Dilma lá atrás, e dizer que está fazendo, não tem nada, não tem absolutamente nada. E também não teve essa estratégia de se ter uma política de preços internos aqui no país para que pudesse dar uma tranquilidade, sobretudo no transporte dos produtos, né? Essa possibilidade da greve dos caminhoneiros, que é muito real, vai terminar de liquidar com o Brasil. Senador, a gente tende, obviamente, a responsabilizar o atual governo, mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre os governos anteriores. Nós tivemos, durante a gestão do PT, o planejamento, a construção de várias grandes refinarias, que era para justamente reduzir esse custo final do combustível, você conseguir refinar no Brasil, não ter de enviar o petróleo cru para fora e depois importar
o combustível, né? Você poder refinar isso no Brasil. Nós tivemos Repar, nós tivemos Comperj, ampliação, nós tivemos a RNEST, né, a Abreu e Lima, e nós hoje também sabemos que muitas dessas refinarias ou se tornaram, ou elas não foram finalizadas, né, suas obras de expansão e de reforma, ou elas se tornaram muito caras, né, tornando o preço, inclusive, do refino, o custo do refino muito alto, né? O caso, por exemplo, da Abreu e Lima, que nem conseguiu comprador aí no último leilão, na última oferta pública que foi feita. E a gente sabe que o custo, que isso, boa parte disso ocorreu por causa da corrupção, né, revelada pela Lava Jato. O senhor considera essa responsabilidade do governo do PT lá atrás em relação a esses desvios todos? Isso acabou gerando esta bola de neve aí que agora a gente está aí ameaçando soterrar todo mundo? Olha, o que eu considero é que realmente no último governo da presidente Dilma realmente foi feita uma política de por exemplo, cancelar a CID, que é aquela contribuição de domínio econômico. Isso diminuiu o preço do petróleo e no preço dos combustíveis aqui no mercado interno e segurou os preços e levou realmente a um endividamento muito grande. Nessa questão da corrupção no governo da presidente Dilma, do governo do Partido dos Trabalhadores, é uma coisa de jurídica, de justiça, que eu não vou me manifestar a esse respeito. No entanto, acho que realmente não houve aquela fiscalização correta do que aconteceu. Sem dúvida nenhuma, isso levou a Petrobras a ter perdas muito grandes, né? Queda muito grande nas bolsas, mas depois, já no governo agora, no último governo do presidente Michel Temer, quando se mudou a política, o presidente Bolsonaro já encontrou a Petrobras numa situação bem melhor. Devia ter feito um planejamento estratégico nesse setor de energia para que não tivesse problemas. Aqueles problemas que tiveram na Petrobras, as pessoas foram punidas, né? Não só na Petrobras, mas em várias áreas também, onde houve os casos de desvio de conduta e corrupção. Não, de maneira nenhuma concordarei ou concordaria com essa ação, até porque se tem alguém que, ao longo da vida, se pautou dentro da probidade, da honra e da dignidade, por onde passou, é o meu caso. Tenho 35 anos de política, eu não sei o que é o Ministério Público, sequer me denunciar. Vou responder algum processo. Tomei conta aqui de todos os cargos do governo do Estado da Bahia. Sou muito estadual, não era uma figura nacional. Mas eu não concordo com isso. Eu acho também que houve esse desvio de conduta, de recursos, e a Petrobras passou por um momento muito grave. Mas agora não. Se tiver a condição de se discutir para baixar esses preços no mercado interno, e eu acho que o que eu falei com você é um sentimento de muitos senadores e também dos governadores. Como eu lhe falei, você ter uma condição de estoque desses produtos e todos os derivados do mercado interno, criar-se um fundo de compensação e acabar com esse preço de paridade internacional. Não dá para continuar assim. Vai inviabilizar o transporte no Brasil em todos os sentidos. Então, tem que encontrar uma saída. Agora, só que o presidente da República apenas reclama. Quem deveria fazer essa reunião seria o presidente com o conselho da estatal, o próprio ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, né? Toda a mobilização do governo para encontrar a saída. Eu não concordo com a política de preço da Petrobras. E já lhe expliquei por que eu não concordo, né? Nós não pagamos aqui funcionários em real. Então, essa é a condição. Agora, se o investidor vai ganhar menos, não vai ter esse lucro enorme, por exemplo, como é que você pode, Cláudio, no governo que nós estamos vivendo hoje, a interferência do presidente do banco, do BTG, do Esteves, chegar e dizer, olha, eu conversei com o ministro, eu conversei com o presidente da Câmara, conversei com todo mundo, não vai ser assim, ou seja, com o presidente do Banco Central, e ter essa interferência inteira em termos de mercado, de bolsa. O mercado é o mercado, mas nós não podemos ser escravizados na economia pelo mercado, pela oscilação da bolsa. Não podemos continuar dessa forma. Quem está pagando o preço? O pobre, o que está na ponta, com a inflação, com as dificuldades. Vou lhe falar, agora, o setor que mais deu certo no Brasil nesses últimos anos, que é do agronegócio, está pagando um preço muito alto
e vai pagar um preço maior ainda se acontecer o desabastecimento, e é o caso, por exemplo, da falta dos defensivos, da falta de fertilizantes. Eu tenho conversado com o setor aqui na Bahia, do oeste da Bahia, isso é coisa muito grave. Podemos ter uma diminuição da produção dos grãos aqui no mercado interno. Eu tenho duas perguntas que têm a ver com isso, né? Uma é dos nossos leitores aqui, os nossos espectadores, eles ficam muito curiosos para entender por que quando sobe o preço da gasolina na bomba, sobe o do etanol também. Olha, o projeto que eu fiz era um projeto de levar da usina para a bomba. Até o Bolsonaro encampou esse projeto. Esse caso aí do etanol é outro que precisa ser estudado. Por que o etanol sobe também? Eu não tenho ideia por que está subindo da forma que está acontecendo. Pode ser, inclusive, até pelo custo de transporte, que aumenta o custo do transporte, aumenta o etanol, mas não tem um controle. Eu digo a você o seguinte, esse setor de venda de combustível no Brasil é o melhor setor atualmente, porque não tem fiscalização da Agência Nacional de Petróleo. Eu, no meu estado, eu conheço aqui a situação e nunca foi tão bom ter posto de gasolina como agora, porque não tem fiscalização, tenho a certeza absoluta disso. Da usina, do álcool ao transporte. Eu fiz um projeto para tirar o atravessador, porque o atravessador são 5 empresas no Brasil que mandam no transporte aí e da comercialização do álcool. Entendeu? Nós fizemos o projeto, o Bolsonaro até encampou isso, mas continua subindo. Esse é o Brasil, descontrolado. Olha, quando a autoridade maior do país falha completamente, é quase uma reação em cadeia, porque ele não toma decisão. Ele não tem conhecimento para tomar decisão. Eu vejo a gente tem um problema crônico, né, das agências que têm a responsabilidade de fiscalizar, elas não são fiscalizadas. Elas são aparelhadas e muitas vezes pelos lobbies dos fiscalizados, e elas não funcionam. Então é o que acontece aqui no Brasil. Mas eu sei que o seu tempo está terminando, e eu queria só aproveitar para tratar desse outro tema que é muito importante, que é o tema dos fertilizantes. A Petrobras fechou uma fábrica de fertilizantes que ela tinha, e agora a gente está vivendo aí uma escassez. Fecharam 2 aqui no Nordeste. Uma na Bahia e outra em Sergipe. Por favor, a gente agora está vivendo esse risco de escassez, de desabastecimento por falta de fertilizante. Como é que é isso? Cláudio, nós tínhamos 2 fábricas de fertilizantes aqui no Nordeste. Uma aqui no Polo Industrial de Camaçari, a Fafem, e outra em Sergipe. Todas as 2 produziam os fertilizantes, ureia, amônia, todos os fertilizantes. O governo fechou. Agora, o governo do estado aqui da Bahia está dando um incentivo fiscal para que a Proquigel já comece a produzir os fertilizantes. Isso vai ser inaugurado amanhã. Mas só teremos fertilizantes produzidos aqui nas 2 fábricas a partir de janeiro. O que aconteceu? Um desabastecimento do mercado interno. Maior importação, maior procura de fertilizantes, e está faltando fertilizantes. A safra de grãos vai ser comprometida, não de grão, só de grão, de algodão, de todo o produto do agronegócio vai ser comprometida. Com isso vem também a dificuldade agora de ter os defensivos agrícolas. Vai faltar da mesma forma e vai subir o preço. Então, olha, sobe o preço do diesel para preparar a terra, para plantar a semente e depois para colher. E depois sobe o defensivo, sobe o fertilizante, porque não tem fertilizante. Fecharam as 2 fábricas aqui do Nordeste que produziam todos os fertilizantes para a cadeia produtiva de grãos. E isso vai comprometer, e sem dúvida nenhuma, esses grãos, o algodão, a soja, tudo que o Brasil exporta, vai ter dificuldades no mercado externo, porque vai ter um custo maior aqui e não vai ser tão competitivo. Então, todos os produtores estão muito preocupados com isso. Eu tenho conversado com essa cadeia, inclusive aqui na Bahia, com alguns produtores, a Associação de Irrigantes da Bahia, lá no oeste da Bahia, que produz muita soja, produz algodão, produz milho, enfim, esse pessoal todo está muito preocupado. E não se toma uma posição nesse sentido. Ou seja, estamos dependentes em tudo da importação. Quando nós podíamos produzir aqui no Brasil os nossos fertilizantes. Essa é uma realidade dura
e que vai talvez abater o segmento que estava dando certo na balança comercial. Foi o agronegócio que sustentou a balança comercial nesse período. E tudo é uma série de problemas. O aumento do combustível é um problema muito sério, mas também todos esses que eu citei agora, e você com muita propriedade levantou essa questão da produção do agronegócio, com o aumento dos fertilizantes e também dos defensivos agrícolas. Subiu em torno já de 50%. Muito bem. Senador Otto Alencar, obrigado pela sua participação aqui no Papo Antagonista. O programa, obviamente, permanece aberto para futuras colaborações. Vamos acompanhar detidamente aí o desdobramento, a aprovação do requerimento, a convocação dessas autoridades. Aproveita, convoca também o presidente da ANP, e aí a gente vai seguir na nossa pauta, porque de fato é um tema que está aí na nossa é um grande desafio que nós temos hoje na pauta econômica, essa questão. Então, viu, Cláudio, só mudando, você viu na Comissão Parlamentar de Inquérito a dificuldade que nós tivemos com a Agência Nacional de Saúde, né? Muito grande. Essas agências todas, por interferência política, faz o jogo de quem está sentado na cadeira do Palácio Planalto. E a interferência foi muito grande, em todas elas agora. Muito bem, obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço a você, muito obrigado. Desculpe aí, eu estava aqui um pouquinho com a agenda um pouco apertada, mas imagina, me coloco sempre à sua disposição. A gente volta a conversar em breve. Muito bem, é isso. Pessoal, tinha uma turma aqui perguntando, por causa da agenda, ele acabou de falar, ele estava com a agenda curta, a assessoria avisando que agora às 7 ele precisava sair. Então, por isso, a gente precisou correr um pouquinho com a nossa pauta, mas não tem problema não, vamos voltar muitas vezes nesse tema, o senador voltará aqui, até para falar de eleição, né, da aliança lá com Jacques Wagner na Bahia. São temas que interessam a todos nós. Solta a vinheta, Robson. Aconteceu, você fica sabendo aqui. Papo Antagonista.